Olá, eu sou Elizabeth Gravina, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje a nossa leitura é Caminho, de José Maria Escrivá, parte 10. Não queiramos julgar, cada qual vê as coisas do seu ponto de vista, e com o seu entendimento, bem limitado quase sempre, e com os olhos obscuros ou enevoados, com trevas de exaltação muitas vezes. Além disso, tal como a desses pintores modernistas, a visão de certas pessoas é tão subjetiva e enfermiça que desenham umas linhas arbitrárias, assegurando-se que são o nosso retrato, a nossa conduta. Como valem pouco os juízos dos homens, não julgueis sem enjoeirar o vosso juízo na oração. Esforça-te, se é preciso, por perdoar sempre os que te ofenderem desde o primeiro instante, já que por maior que seja o prejuízo ou a ofensa que te façam, mais tem-te perdoado Deus a ti. Murmuras? Perdes então um bom espírito, e se não aprenderes a calar-te, cada palavra é um passo que te aproxima da porta de saída desse empreendimento apostólico em que trabalhas. Não julgueis sem ouvir as duas partes. Mesmo as pessoas que se têm por piedosas se esquecem muito facilmente desta norma elementar de prudência. Sabes o mal que podes ocasionar atirando para longe uma pedra com os olhos vendados? Também não sabes o prejuízo que podes causar, às vezes grave, quando lanças frases de murmuração que te parecem levíssimas por terem os olhos vendados pela falta de escrúpulo ou pela exaltação. Fazer crítica, destruir, não é difícil. O último aprendiz de pedreiro sabe assestrar a sua ferramenta na pedra nobre e bela de uma catedral. Construir, eis o trabalho que exige mestres. Quem és tu para julgar do acerto do superior? Não vês que ele tem mais elementos de juízo do que tu? Mais experiência, mais retos, sábios e desapaixonados conselheiros e, sobretudo, mais graça, uma graça especial, a graça de estado, que é a luz e a ajuda poderosa de Deus. Esses choques com o egoísmo do mundo hão de fazer-te apreciar mais a caridade fraterna dos teus. A tua caridade é presunçosa. De longe, atrás, tens luz. De perto, repeles. Falta-te calor. Que pena. Frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firma. O irmão ajudado pelo seu irmão é tão forte como uma cidade amuralhada. Pensa um pouco e decide-te a viver a fraternidade que sempre te recomendo. Se não te vejo praticar a bendita fraternidade que continuamente te prego, recordar-te-ei aquelas entranháveis palavras de São João. Filioli mei, non dignamus verbum neque lingua, sed opere et veritate. Filhinhos meus, não amemos de palavras ou de língua, mas com obras e em verdade. O poder da caridade. A vossa mútua fraqueza também apoio que vos mantém direitos no cumprimento do dever, se viveis a vossa bendita fraternidade, como mutuamente se sustém, apoiando-se as cartas de jogar. Mais do que em dar, a caridade está em compreender. Por isso, procura uma desculpa para o teu próximo. Sempre as há, se tens o dever de julgar. Sabes que certa pessoa está em perigo para a sua alma? De longe com a tua vida de união, pode ser para ela uma ajuda eficaz. Pois vamos a isso, e não te inquietes. Essa preocupação que sentes pelos teus irmãos parece-me bem, é prova da vossa mútua caridade. Procura, no entanto, que as tuas preocupações não degenerem em inquietação. Regra geral, os homens são muito pouco generosos com o seu dinheiro. Escreves-me. Conversas, entusiasmos buliçosos, promessas, planos.
À hora do sacrifício, são poucos os que metem ombros, e se dão, há de ser com uma diversão de permeio. Baile, rifa, cinema serão, ou com anúncio e lista de donativos na imprensa. O quadro é triste, mas tem exceções. Sê tu também dos que não deixam que a mão esquerda, quando dão esmola, saiba o que faz a direita. Livros. Estendi a mão como um pobrezinho de Cristo e pedi livros. Livros, que são alimento para a inteligência católica, apostólica e romana de muitos jovens universitários. Estendi a mão como um pobrezinho de Cristo e sofri cada decepção. Porque não entendem Jesus a profunda caridade cristã dessa esmola mais eficaz do que dar pão de bom trigo. És excessivamente ingênuo, dizes que são poucos os que praticam a caridade, porque ter caridade não é dar roupa velha ou moedas de cobre. E contas-me o teu caso e a tua desilusão. Só me ocorre isto: vamos tu e eu darmos-nos sem tacanhice, e evitaremos que os que convivem conosco adquiram tua triste experiência. Saudai todos os santos vos saúdam, a todos os santos que vivem em Éfeso, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Não é verdade que comove aquele apelativo, santos, que empregavam os primeiros fiéis cristãos para se designarem entre si? Aprende a tratar como os teus irmãos. Capítulo 20. Os meios. Mas se os meios são os mesmos de Pedro e de Paulo, de Domingos e Francisco, de Inácio e Xavier, o crucifixo e o evangelho, porventura te parecem pequenos? Nos empreendimentos de apostolado está bem, é um dever que consideres os teus meios terrenos. 2 mais 2 são 4. Mas não te esqueças, nunca, de que tens de contar, felizmente, com outra parcela. Deus, mais 2, mais 2. Serve ao teu Deus com retidão, sê-lhe fiel e não te preocupes com mais nada, porque é uma grande verdade que se procuras o reino de Deus e a sua justiça, Ele te dará o resto, o material, os meios, por acréscimo. Lança para longe de ti essa desesperança que te produz o conhecimento da tua miséria. É verdade, pelo teu prestígio econômico és um 0, pelo teu prestígio social, outro 0, e outro pelas tuas virtudes, e outro pelo teu talento. Mas à esquerda desses zeros está Cristo, e que cifra incomensurável isso dá. Dizes que és ninguém, que os outros levantaram e levantaram agora maravilhas de organização, de imprensa, de propaganda, que tem todos os meios, enquanto tu não tens nenhum? Bem, lembra-te de Inácio, ignorante entre os doutores de Alcalá, pobre, pobríssimo entre os estudantes de Paris, perseguido, caluniado. É o caminho. Ama e crê e sofre. O teu amor e a tua fé e a tua cruz são os meios infalíveis para levares à prática e para eternizares as ânsias de apostolado que trazes no coração. Reconheces-te miserável e és, apesar de tudo, mas ainda por isso, Deus te procurou. O Senhor emprega sempre instrumentos desproporcionados para que se veja que a obra é dele. A ti só te pede docilidade. Quando te entregares a Deus, não haverá dificuldade que o teu otimismo não possa vencer. Por que deixas esses recantos no teu coração? Enquanto não te deres tu de todo, é inútil que pretendas levar-lhe outros. Que pobre instrumento és! Mas nesta altura, como é possível que necessites ainda da aprovação, do calor, das consolações dos poderosos para continuares a fazer o que Deus quer? Os poderosos costumam ser volúveis e tu tens de ser constante.
Sê agradecido se te ajudam, e se te desprezam, continua imperturbável. Não faças caso. Sempre os prudentes têm chamado loucuras as obras de Deus. Para frente, audácia. Vês, um fio e o outro, e muitos, bem entrançados, formam esse calabre capaz de levantar pesos enormes. Tu e os teus irmãos, unidas às vossas vontades para cumprir a de Deus, sereis capazes de vencer todos os obstáculos. Quando só se procura a Deus, bem se pode pôr em prática para fazer vingar as obras de apostolado aquele princípio que um bom amigo nosso sustentava. Gasta-se o que se deve, ainda que se deva o que se gasta. Que importa que tenhas contra ti o mundo inteiro com todos os seus poderes? Tu, para a frente. Repete as palavras do Salmo: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Se consistente adversum me castra, non tibet cor meum. Ainda que me veja cercado de inimigos, não fraquejará o meu coração. Ânimo, tu podes. Vês o que fez a graça de Deus com aquele Pedro dorminhoco, negador e covarde, com aquele Paulo perseguidor, odiento e pertinaz. Sê instrumento, de ouro ou de aço, de platina ou de ferro, grande ou pequeno, delicado ou tosco. Todos são úteis, cada um tem a sua missão própria, como no mundo material. Quem se atreverá a dizer que é menos útil o serrote do carpinteiro do que as pinças do cirurgião? O teu dever é ser instrumento. Bem, e daí? Não percebo como te podes retrair desse trabalho de almas, se não é por oculta soberba. Julgas-te perfeito, porque o fogo de Deus que te atraiu, além da luz e do calor que te entusiasmam, deita às vezes o fumo da fraqueza dos instrumentos. Trabalho. Os instrumentos não podem estar ferrugentos. Norma também as há para evitar o mofo e a ferrugem, basta pô-las em prática. Não te inquietes com o problema econômico que se avizinha do teu empreendimento apostólico. Aumenta a confiança em Deus, faz humanamente o que puderes e verás como em breve o dinheiro deixa de ser problema. Não deixes de fazer as coisas por falta de instrumentos. Começa-se como se pode. Depois a função cria o órgão. Alguns que não prestavam tornam-se aptos. Com os outros faz-se uma operação cirúrgica, ainda que doa. Bons cirurgiões foram os santos, e segue-se para adiante. Fé viva e penetrante como a fé de Pedro. Quando a tiveres, dize-o ele, afastarás os montes, os obstáculos humanamente insuperáveis que se oponham aos teus empreendimentos de apóstolo. Retidão de coração e boa vontade, como esses dois elementos e o olhar posto em cumprir o que Deus quer, verás feitos realidade os teus sonhos de amor e saciada a tua fome de almas. Nonic est Fabris filhos? Nonic est Faber filhos Maria? Porventura não é este o filho do artesão? Não é o artesão filho de Maria? Isto que disseram de Jesus é muito possível que o digam de ti, com um pouco de pasmo e um pouco de troça, quando definitivamente quiseres cumprir a vontade de Deus, ser instrumento, mas este não é aquele. Cala-te e que as tuas obras confirmem a tua missão. Capítulo 21. A Virgem Maria. O amor à nossa Mãe será sopro que transforme em lume vivo as brasas de virtude que estão ocultas sob o rescaldo da tua tibieza. Ama a Senhora, e ela te obterá graças abundantes para venceres nesta luta cotidiana. E de nada servirão ao maldito essas coisas perversas que sobem e sobem, fervendo dentro de ti, até quererem sufocar, com a sua podridão bem cheirosa, os grandes ideais, os mandamentos sublimes que o próprio Cristo pôs no teu coração. Serviam
servirei. Sede Maria e serás nosso. A Jesus sempre se vai e se torna a ir por Maria. Como gostam os homens que lhes recordem o seu parentesco com personagens da literatura, da política, do exército, da igreja, canta diante da Virgem Imaculada, recordando-lhe: Ave Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, mãe de Deus Filho. Ave Maria, esposa de Deus, Espírito Santo, mais do que tu, só Deus. Diz minha mãe, tua, porque és seu por muitos títulos. Quero que o teu amor me prenda à cruz do teu Filho, que não me falte a fé, nem a valentia, nem a audácia para cumprir a vontade do nosso Jesus. Todos os pecados da tua vida parecem ter se posto de pé. Não desanimes. Pelo contrário, chama por tua mãe, Santa Maria, com fé e abandono de criança. Ela trará o sossego à tua alma. Maria Santíssima, Mãe de Deus, passa despercebida como uma qualquer entre as mulheres do seu povo. Aprenda dela a viver com naturalidade. Traz sobre o peito o santo escapulário do Carmo. Poucas devoções, há muitas e muito boas devoções marianas. Estão tão arraigadas entre os fiéis e têm tantas bênçãos dos pontífices. Além disso, é tão maternal este privilégio sabatino.